Pessoal, o nosso Deus não deixa de cumprir a sua palavra. Nunca deixou. Quando oramos e não somos atendidos, algo sério pode estar acontecendo conosco. Em alguns casos, é falta de conhecimento bíblico. Quem não conhece a palavra de Deus não tem fé, porque está escrito em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas pode ser também que a pessoa esteja desligada do Senhor por algum pecado que ela vem praticando, ou que já praticou e não confessou e não se arrependeu. Nesse caso é preciso, antes de orar, buscar o perdão divino. Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2, diz que os nossos pecados impedem Deus de ouvir as nossas orações. De uma coisa nós podemos estar certos: Deus é fiel o tempo todo. Quando nós agimos segundo a fé que Ele nos dá e fazemos aquilo que entendemos pela palavra, então o poder de Deus entra em ação e faz a obra. Isso é o que acontecia quando Jesus abria a palavra e explicava a Escritura. Com isso os demônios se manifestavam nos oprimidos e Ele expulsava o mal. Hoje, mais uma vez, Ele está pronto para realizar em nossa vida aquilo que nós precisamos. Sempre que o Senhor nos dá a revelação da palavra, nós devemos crer, devemos prestar atenção e esforçar para entender aquilo que Ele está dizendo, porque é dessa forma que nós seremos abençoados. Não se conforme em ter menos do que Deus prometeu. Deus não botou ninguém no mundo para sofrer. E Ele também não prova ninguém com doenças e enfermidades, porque diz a Escritura Sagrada, no Salmo 103, que Ele é quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. É Ele quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Ora, se Ele é o que cura, então não é Ele que nos faz ficar doente. Tem muito religioso por aí pensando que doença, pobreza e outras coisas mais são provações de Deus. Não são. Se você pensa assim, você está completamente enganado pelo diabo. O Senhor Jesus, Ele ensinou que a árvore boa não produz maus frutos. E Ele disse: uma árvore boa não pode dar maus frutos, e nem uma árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Lucas, capítulo 11, versículo 13, o Senhor Jesus disse: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Se Deus é bom e a doença é ruim, então é claro que a doença não vem de Deus. Se Deus é bom e a miséria, a pobreza, fracasso, escassez é ruim, então claro que nada disso vem dele. O problema é que a religião ensina a pessoa a ser passiva e a aceitar os males da vida como se tudo isso fosse coisa normal. Não é. O mal entrou no mundo com o pecado de Adão e passou a oprimir toda a humanidade. Mas você não precisa aceitar isso. Quando alguém busca o socorro de Deus, o Senhor responde. E não importa qual seja o problema que está te afligindo. Ao invés de se conformar ou de ficar tendo pena de si mesmo, invoque o poder de Deus sobre a sua vida. Se você não abrir mão dos seus direitos, aquilo que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário, e perseverar com Deus em oração, sabe o que vai acontecer? Está escrito aqui, Romanos 16:20, diz assim: e o Deus de paz em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés.
Quando é que isso vai acontecer? Vamos ler o que diz a Bíblia, que é para você entender. O apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Então, Paulo está dizendo aqui que nós temos que observar essas pessoas que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina de Cristo, contra aquilo que a Bíblia ensina. Ou seja, aquelas pessoas que não concordam com as Sagradas Escrituras e elas ensinam uma doutrina que não é bíblica. Tem muito sacerdote, muita gente que se diz de Deus e que não fala, que não concorda com a Bíblia, mas o que ele ensina é totalmente diferente. Essa pessoa está causando dissensão. A palavra dissensão significa discrepância, divergência, uma diversidade de opinião. Isso é o que a religião faz, ela ensina coisas que não estão na Bíblia. Como é o caso da pessoa rezar para Maria, venerar a imagem de escultura, rezar terço, rosário, por aí vai. E ainda diz que é a igreja apostólica. Mas os apóstolos de Cristo nunca praticaram o que eles praticam. E mais, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, irmãos, notem os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, e desviai-vos deles. Por que Paulo disse isso? Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, ela é conhecida de todos. Alegro-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 ao 5, o apóstolo Paulo escreveu dizendo como deve agir o homem e a mulher de Deus. Ele diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Nenhum militar em serviço se embaraça com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com o regulamento. Vamos entender então, ele está dizendo aqui, sofre comigo as aflições. Essa palavra sofrer aqui é no sentido de suportar, de resistir às aflições, os contratempos, as dificuldades, as lutas do dia a dia. Não quer dizer que você tem que passar a vida sofrendo, não. O que ele diz aqui, sofre no sentido de você suportar a tribulação. Às vezes a gente não entende porque surgem tantos problemas, sem que a gente tenha feito algo errado. A verdade é que você não precisa fazer nada errado para que o mal se levante contra você. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Está escrito assim: e o dragão, aqui se referindo a Satanás, e o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. O simples fato de sermos de Jesus já é o suficiente para despertar a ira do diabo contra nós. Espiritualmente falando, nós estamos numa constante batalha contra as forças do mal. E elas não desistem nunca. O nosso inimigo, ele não quer saber de paz. O objetivo dele é nos destruir. Mas não temos que ter medo dele, pelo contrário. Jesus nos deu autoridade sobre o inimigo para o expulsarmos. Então, busque se fortalecer na palavra, se revestir do poder de Deus, para durante o dia todo você esteja preparado. E seja o que for que venha acontecer, nós temos que estar atentos e ver se por trás daquilo ali
que está acontecendo, não existe uma trama diabólica para nos tirar da presença de Deus. Quase sempre existe. Se houver, o que você tem que fazer? Desfazer aquela obra em nome de Jesus. Paulo escreveu a Timóteo para lembrar ele que ele estava em combate espiritual. E nós também estamos. Nós temos que ser firmes nesse combate. Porque muitas vezes o inimigo ele usa pessoas para nos atingir, pessoas amigas, vizinhos, até mesmo aquelas pessoas a quem nós mais amamos. Mas ele também usa pessoas que a gente não conhece para nos ofender, para nos causar algum prejuízo. A grande trama do bicho é julgar umas pessoas contra as outras, porque assim ele pode atuar nas duas partes. A Bíblia diz que nós não temos que dar lugar ao diabo, não podemos dar lugar. Não podemos nos revoltar contra essas pessoas que às vezes nos causam algum mal, nos ofendem, nos dão algum prejuízo. Nós não podemos ficar revoltados contra elas e nem revidar o que elas fazem, porque isso é o que o bicho quer que nós façamos. Ele joga uns contra os outros para promover o ódio, a mágoa, porque isso é uma porta aberta para ele entrar na vida de ambos. Nós somos de Cristo e não podemos sujar as nossas mãos e nem as nossas vestes espirituais, permitindo que o ódio, o ressentimento entre em nossos corações. Pelo contrário, o apóstolo Paulo disse: sofre comigo as aflições. Quer dizer, suporte as aflições. Ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Nós temos uma coroa de glória esperando por nós. O apóstolo Paulo ele não inventou isso. Jesus disse: eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Porquanto guardaste com perseverança a minha palavra, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Meu querido, minha querida, tenha o cuidado para que aquilo que você tem aprendido de Deus não seja colocado de lado, em segundo plano na sua vida. E tenha mais cuidado ainda para que em tempo algum você deixe de cumprir aquilo que Deus falou com você. Para não acontecer como aconteceu com Moisés, que depois de ter sido grandemente usado por Deus para libertar o povo da escravidão no Egito, por 40 anos ele conduziu o povo pelo deserto, rumo à terra prometida. E ele foi impedido de entrar em Canaã por não ter tido o cuidado de cumprir a palavra que lhe fora dada. O erro de Moisés foi bater na rocha com a vara, quando Deus lhe havia mandado falar com a rocha para que ela desse água para eles beberem. E olha que Moisés ele só fez isso porque o povo havia irritado ele de tal maneira que ele não conseguiu suportar. Ele se descontrolou diante da provocação daquele povo. E ele fez o que não devia. Deixou de cumprir a coisa conforme Deus havia dito. Anote aí para você ler na sua Bíblia depois. Livro de Números, capítulo 20, versículo do 1 ao 13. Que é para você entender o que eu estou falando. Meu irmãozinho, minha irmãzinha. É muito fácil ser de Deus quando tudo vai bem. Quando não tem ninguém nos apurrinhando, nos afrontando. Mas na hora da provação é que nós provamos de quem nós somos, realmente.
Não deixe nada nem ninguém tirar você da presença de Deus. Jesus disse: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Então não deixe a tristeza, a mágoa entrar no seu coração. Segure a bênção. Não deixe que nada, ninguém tire a sua paz. Mantenha o controle da situação. Não abra mão da sua coroa. Você não sabe o que está à sua espera. Está escrito que as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso está em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Obedeça a palavra. Romanos 12, 17 diz: a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. E se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Ou seja, deixe a ira de lado, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vamos orar? Senhor meu Deus, muito obrigado por mais estas revelações. Ó Pai, eu tenho certeza que estas palavras hão de ajudar muitas pessoas. Tem gente que nem de longe imaginava ou imagina que o que ela está enfrentando não passa de um plano maligno para destruir a fé dela. Mas Deus, a Escritura Sagrada diz que o Senhor é sol e escudo. O Senhor é a nossa fonte de luz, aquele que ilumina o nosso entendimento, que abre os nossos olhos para que nós vejamos o mal que está agindo por trás dos bastidores. E como escudo, tu nos protege. Nós somos teus guerreiros, teus obreiros, ó Senhor. E pela fé no glorioso nome do teu Filho Jesus Cristo, nós levantamos agora contra toda a força do inimigo. Em nome de Jesus, nós amarramos todo espírito caluniador, condenamos toda a língua mentirosa que tem se levantado contra nós, amaldiçoamos a inveja, o olho grande, desfazemos a obra de bruxaria, feitiçaria, o trabalho que foi feito, que está sendo feito nesse momento, ou que ainda vai ser feito. Está amarrado todo o mal agora, nós expulsamos em nome de Jesus o espírito causador do sofrimento e ordenamos a doença, a miséria, ao mal, seja ele qual for, que bata em retirada, saia, vá embora, não oprima mais. Em nome de Jesus, assim seja. Obrigado, Senhor. Amém.